hoje, hein? Hoje a metade da semana já foi. E nós esperamos que o dia de hoje seja abençoado por Deus e nos conduza no caminho do bem, que nós possa fazer o bem no dia de hoje, caminhando nas linhas certas da vida, para que nós proporcionamos aos nossos amigos, nossos familiares, coisa boa no dia de hoje. Esperamos que todos tenham um bom dia, uma ótima quarta-feira para todo mundo. Começar o programa de hoje, e nós ontem tivemos a reunião da ONU, lá em Washington, e o nosso presidente Lula nos deu um orgulho tão grande, mas tão grande, com o discurso, como sempre acontece, é o primeiro a discursar na ONU, sempre é o presidente do Brasil. Mas vocês estão lembrados quando o Bolsonaro foi para lá? Que vexame, que vergonha para nós. E o Lula realmente deu um show de conhecimento, de cidadania, de hombridade e de honestidade com o nosso país. Defendeu de unhas e dentes a soberania do Brasil. Diz que é inegociável em todos os sentidos. A democracia do Brasil não está em jogo e as instituições brasileiras devem ser respeitadas. Falou do tarifaço, não citando nomes, também as perseguições, as sanções contra as autoridades brasileiras. E o discurso foi tão bom que o Trump, na hora, depois do Lula, o primeiro a discursar é o Trump, o presidente dos Estados Unidos. E aí se encontraram e falaram por 36 segundos. E o Trump fez questão de elogiar a postura do presidente brasileiro. Olha que coisa maravilhosa, hein? Ontem aqui eu dizia que nós deveríamos ter orgulho em quem nós votamos, e o Lula nos dá orgulho muito grande. E o Trump já marcou, ele com o Lula, uma reunião para a semana que vem. As coisas vão se encaixar. As mentiras que levaram até o presidente dos Estados Unidos fez com que ele criasse sanções contra o Brasil e também os tarifaços para atrapalhar o nosso povo brasileiro. E o mais triste disso tudo, que quem está fazendo isso é um parlamentar eleito por São Paulo, um deputado federal, que no dia da posse jura a respeitar a Constituição e defender a nação brasileira. Ele está lá em outro país para conspirar contra o Brasil. Isto é triste saber. Mas a verdade sempre prevalece. Pode ter certeza disso. Tudo que mentiram para o Trump, levaram aquela converseira, dizendo que no Brasil não tem democracia, é uma ditadura e tal e coisa, vai cair por terras. Porque o Lula vai conversar de frente a frente com o Trump e aí será esclarecido tudo. Então ontem foi um dia para os bolsonaristas muito difícil para a direita, que não tem estratégia, que faz as coisas fora da lei. Eles não cumprem com o regimento interno da Câmara dos Deputados, eles não cumprem com a Constituição, eles são um bando de malucos que sonham algumas coisas e saem fazendo aquilo que bem entende. Depois diz que são perseguidos pela justiça. É só você respeitar as leis. Eu estou com 70 anos, nunca um policial me deu um tapa em mim. Eu nunca fui para a cadeia. Mas vê se eu ando na rua fazendo guaça. Vê se eu desrespeito as autoridades. É muito fácil, não quer ser perseguido? Não pratique coisa errada. E o bolsonarismo, eles não respeitam ninguém. As instituições, eles acham que imunidade parlamentar é para falar o que quer. É para maltratar as pessoas, fazer calúnia, difamação contra as pessoas. Evidentemente que se você fizer isso, você vai responder por isso. Isso é nu e claro, a lei é para todos e ninguém está acima da lei. Venderam uma coisa que não era verdade lá nos Estados Unidos e agora vão poder entregar, porque o Lula vai conversar com o Donald Trump e tudo vai ser esclarecido. As coisas, os is, os pontos vai ficar em cima dos is, como diz, né? Então esse povo, eles têm que parar de trabalhar em cima da mentira.
A mentira, ela pode vencer por um determinado tempo, mas a verdade sempre vai prevalecer. Sempre a verdade, ela vai estar acima da mentira. Pode pôr isso na cabeça. O cara que constrói uma carreira com mentira, ela vai cair. Ela não se segura para sempre. A verdade vence sempre. Pode até demorar um pouco, mas a verdade sempre vai vir à tona e vai vencer a mentira. Pode ter certeza disso, meus amigos. Entende? Então ontem foi um dia que nós ficamos muito orgulhosos do nosso presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discurso na ONU, falou para o mundo, representantes da Alemanha, da Itália, da França, do Japão, da Coreia, do mundo inteiro lá presente, e o Lula de peito aberto, cabeça erguida, discursou e falou do que nós não aceitamos e do que nós concordamos, e diz que a soberania do Brasil está acima de tudo e não é negociável. Que coisa bonita, hein? Coisa maravilhosa. Ontem foi um dia glorioso para todos nós e nós brasileiros estamos muito felizes com o nosso presidente, porque realmente ele nos dá orgulho do seu comportamento perante as outras autoridades. Nós temos bastante, hoje nós temos bastante participação aí, né? A primeira aqui é o que é o Estado, sobre os Estados Unidos que eu estou falando? É isso mesmo? Deixa eu ver, algum parlamentar que vai falar, ou é discurso de alguém, ou é uma reportagem sobre isso, né? É uma reportagem, eu acho que é a Band News, ou é a Globo News, é nesse estilo aí. Vamos acompanhar o que os jornalistas dizem ontem da participação do Lula na reunião da ONU. Vamos lá. O Eduardo Bolsonaro precisa ser cassado imediatamente e precisa ser julgado na seara criminal como traidor do Brasil, como conspirador contra a sua própria pátria. Que ele nem está fazendo isso de uma maneira indireta, assim, sabe? Ele está sendo explícito no que diz respeito a isso. O Brasil está sob ataque, um ataque que equivale a uma declaração de guerra, e esse ataque está, sim, no mínimo, sendo orientado pela família Bolsonaro, que se permitiu instrumentalizar como entreposto de uma nação estrangeira que conduz um ataque gratuito contra o Brasil. Não provocado, absolutamente sem propósito, sem base legal nenhuma, e que tem um ex-presidente da República e os seus asseclas como entreposto no próprio Brasil. Quem quer que faça, Vivian, qualquer tipo de fala endossando isso, o ataque que o Brasil sofre nesse momento, deve responder na medida da lei por crime contra o nosso Estado democrático de direito e por ataque contra a soberania do Brasil. Pois é. E é isso aí mesmo. É isso aí que é a grande verdade. Como que um parlamentar que jurou defender o Brasil, ele vai para outros países pedir sanções, conspirar contra os brasileiros, o país que ele nasceu, o país do qual ele vive com o dinheiro dos brasileiros? Não dá para entender isso aqui. Demorou muito para a Câmara dos Deputados tomar uma decisão. Isso não pode continuar assim. Ontem, o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, ele disse que o Eduardo Bolsonaro não pode ser o líder da minoria. Ele não preenche os requisitos. Ele se ausentou da Câmara dos Deputados, foi para outro país sem justificativa e sem sequer menos avisar o tempo que estava lá. Devemos lembrar os brasileiros que o Eduardo Bolsonaro está desde fevereiro lá nos Estados Unidos. Que vergonha! E agora de lá ele quer continuar sendo um deputado que não tem presença nas reuniões, nos trabalhos da Câmara dos Deputados. E o Mota até que, enfim, com os manifestos do povo brasileiro nas ruas, que foram quase todas as capitais. Mas só tinha 42 mil no Rio de Janeiro, mas tinha em todas as capitais protesto. Pela minha surpresa, Curitiba, que é um âncora da direita,
Tinha lá quase 20 mil pessoas na Boca Maldita, em Curitiba, também protestando. O Brasil inteiro se manifestaram. E aí vocês vão virar as costas para os brasileiros, para os eleitores, véspera de eleição. O ano que vem nós teremos eleição. E aí os deputados também têm que cair a ficha deles. Não é momento de aprovar uma PEC da blindagem e anistia para bandido. É uma loucura o que estão tentando fazer. Bem que o Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, disse ontem que o Eduardo Bolsonaro não preenche os requisitos para ser líder da oposição e não concorda com a atitude do Eduardo Bolsonaro. Vamos acompanhar o que o Hugo Mota falou, o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar aqui, por favor. O deputado Eduardo Bolsonaro não está em território nacional, como nós todos sabemos. Também a Câmara não foi comunicada previamente sobre a sua saída do país. Então, por esse critério técnico, é incompatível a sua assunção à liderança da minoria aqui na Câmara dos Deputados. Curtinho que nem coice de porco, mas bem esclarecido. Ele não preenche, ele não pode ser o líder, liderar um grupo de deputados sequer ele está no Brasil. Não participa das discussões internas na Câmara. Como é que o cara pode fazer isso aí? É só para maluco. É só para louco ver. Vai lá para os Estados Unidos e fica lá conspirando contra o Brasil, pedindo sanções contra o Brasil, para defender o seu pai, que é um bandido, que vai para a cadeia. Não adianta eles pular para cá e querer defender o pai de uma coisa errada. Que vergonha, onde é que o Brasil estava com a cabeça quando elegeu esse cidadão a presidente da República? Foi um retrocesso na democracia e na política brasileira quando o Bolsonaro foi presidente do Brasil. Realmente foi uma coisa desastrosa para o Brasil. Ainda bem que essa PEC, as duas, se não enterrar na Câmara, anistia, enterra no Senado. A PEC da blindagem vai ser enterrada no Senado. O Otto de Paula, que é o presidente da Constituição e Justiça, no Senado, já disse que não passa. Primeiro eles iam deixar engavetado, agora resolveram enterrar de uma vez por toda a PEC. Vamos acompanhar o que o Otto de Paula falou com relação à PEC da blindagem. Coloca aí, por favor. Senhor presidente, ficou claro e evidente que o povo brasileiro não admitirá que esta casa e que o Congresso Nacional proteja políticos que podem ser caçados ou que podem, de alguma forma, estarem com seus mandatos punidos pela justiça diante de algum erro que tenham cometido. Esta casa, quando votou a PEC da blindagem, cometeu um erro que o povo brasileiro não perdoou e não perdoará, porque lugar de bandido é com a justiça, lugar de bandido é com os tribunais e não protegido pelo parlamento brasileiro. Muito bem. Está aí a palavra do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dizendo que o Eduardo Bolsonaro não vai ser o líder da minoria. Eles começaram a se alertar, o presidente tomou a ciência de que não dá para continuar assim, ludibriando as autoridades e também os eleitores brasileiros. Que vergonha, gente. Não dá para nós continuar batendo pau para esses malandros. Até que ponto vamos chegar, gente? É uma vergonha o que está acontecendo realmente, né? Eu quero mandar um abraço para os nossos amigos que todas as manhãs acompanham a gente, tá? Tony Matias, a Helena Pancheski, o Deda Lourenço, a Bia Silva, Emanuel Godoy, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Daqui um pouquinho nós vamos ter aqui os aniversariantes do dia. Nós vamos falar aqui dos aniversariantes. Agora, líder do PT, os deputados do PT, explica
que o PT não é somente um partido político. O PT foi quem lutou por você a vida toda, lutou pela sua mãe, lutou pelo seu tio, pelo seu pai, pelos seus avós, pelos teus irmãos, cunhado, parente. É essa matéria aqui embaixo, aqui, né? É, né? Então o PT é muito mais que um partido político. Ele é um conjunto de pessoas pensantes que lutam pelo direito de quem trabalha, seja ele no que for. Porque até então os brasileiros não eram respeitados os seus direitos. Antes do PT, não tinha hora extra, não tinha férias, não tinha 13º, você não tinha o salário mínimo, tudo foi criado pelo PT. Então você deve entender que o PT é uma luta constante pelos direitos e nunca descriminaliza ninguém. O PT apoia sempre todas as instituições e as pessoas que pensam diferente também são respeitadas pelo PT. É isso que é ser legal, a gente ser de esquerda. Vamos colocar aqui a matéria para nós acompanhar o que diz o pessoal aí sobre o partido do PT. Vamos lá. E começa a olhar para trás. Não é só para ver a vida que passou, mas para entender o que a gente tem hoje. Eu, por exemplo, vi muita coisa. Mudanças de governo, crises, mas também vi a esperança. A esperança de que quem trabalhou a vida inteira, como eu, fosse reconhecido. É aí que a gente vê quem realmente se importa. O Partido dos Trabalhadores, o PT, sempre teve um olhar especial para a gente. Para mim, para sua avó, para o seu vizinho aposentado. Bom para o nosso bolso, mas também foi bom para a nossa dignidade. Eu lembro bem quando o salário mínimo começou a ser valorizado. Mas não era só um aumento, era o reconhecimento do meu esforço. Era saber que eu podia pagar minhas contas, comprar meus remédios, sem preocupação. Os programas de saúde também. O Mais Médicos, por exemplo. De repente, o médico não era algo só para quem morava na cidade grande. Ele chegava no meu bairro, perto de mim. E a gente sabe como a saúde é importante para nós, né? O PT sempre defendeu os direitos de quem já deu a sua contribuição. Garantir que as aposentadorias e pensões fossem pagas em dia. Que a gente tivesse um valor digno para viver. Quando me perguntam sobre o PT, eu não penso só em política. Eu penso na minha vida. Eu penso no meu remédio que eu posso comprar. Na minha dignidade de poder viver com um pouco mais de tranquilidade. E é isso que me faz ter certeza de que o Partido dos Trabalhadores me representa. Pois é. Olha que palavra sábia desse cidadão. E é um trabalhador que está falando. Você sabia que antes de existir o partido do PT não existia salário mínimo? Os patrões pagavam o que eles queriam para você. Eu preciso de gente para trabalhar na minha fazenda. Quanto o senhor paga? Eu pago tanto. E tu era obrigado a ir. Preciso de funcionário para minha fábrica. O salário é tanto. Com a criação do PT, foi brigado, foi lutado para que se criasse um salário mínimo, que é o mínimo, já diz mínimo, para uma pessoa conseguir sobreviver. Foi criado com quem? Com o PT. Direitos trabalhistas, férias, 13º, eu vejo muitos imbecis dizer para mim assim, eu odeio política e não gosto do PT, mas eu gosto das coisas que o PT fez. Se você odeia a esquerda, não gosta de política e não gosta do PT, não use o SUS, não use a farmácia, não vá consultar com Mais Médico, não use o ProUni, não participe, não deixe seu filho participar aí do pé de meia, não use o Bolsa Família, não use o Vale Gás, Minha Casa Minha Vida, não construa através do programa Minha Casa Minha Vida, que não é só para quem ganha casa de graça, para a classe média que ganha 2, 3 salários, tem financiamento da Minha Casa Minha Vida, para que você, da Minha Casa Minha Vida, para que você tenha onde morar. Tudo são conquistas.
através da política, através do Partido dos Trabalhadores. O nome já diz, Partido dos Trabalhadores. Isso é importante você pôr isso na sua cabeça. Porque lá no Congresso, para quem é leigo na política, não acompanha a política, lá existem as bancadas. Lá tem a bancada do agronegócio, que defende o quê? Os interesses dos fazendeiros. Não vai pensar que a bancada do agronegócio vai defender você que não é fazendeiro. Aí tem a bancada dos evangélicos. Aí eles vão defender o quê? As igrejas evangélicas, que viram uma ladroeira, não estou dizendo todas. Mas Adir Macedo, Malafaia, aí vai. Esse povo aí são um bando de ladrão. Tem a bancada deles que defende eles. Deveria defender todo o povo brasileiro? Não, eles defendem eles. Aí tem a bancada da bala. A bancada da bala foi criada pelo bolsonarismo. Que defende o quê? Que as pessoas andem armadas, que crie clube de tiros. Estão preocupados com o Brasil? O brasileiro está preocupado com clube de tiro. O que leva um parlamentar a defender a bancada da bala? Mas tem a bancada da bala. O único que defende quem trabalha é o PT. É o único que defende. É a bancada do PT, que briga pela desigualdade, para que as pessoas sejam respeitadas, que os pretos, os negros sejam tratados que nem os brancos, que a mulher ganhe que nem o homem, que os gays sejam respeitados como cidadão, como pessoas. É o PT que defende a massa, o povo, o povão. Não tem facções que nem eles têm. Lá o cara discursa no Senado, na Câmara dos Deputados, para defender o agronegócio. Ele é da bancada do agronegócio. Ele está preocupado se você tem dinheiro para fazer uma cirurgia. Se a tua mãe está com Alzheimer, que você tem o remédio para pegar no posto. Ele não está preocupado, não. Está preocupado para defender a plantação. A bancada da bala está preocupado se em casa você está desempregado, está com situação difícil de sobrevivência, não está preocupado, não. O negócio dele é comprar arma, fazer grupo de tiro e se organizar entre o grupo da bala. É isso que eles defendem. Então, é importante que você que é jovem, você que não tem interesse por política, começar a estudar sobre a política. Lá tem, cada segmento tem os seus representantes, seus deputados. O único que sobrou para o povo é o PT, que luta desesperado desde sua fundação para que nós tenhamos igualdade, para que todos sejam respeitados, e o direito de pensar o contrário é único ao PT. Então, ontem o Lula deu um orgulho para todos os brasileiros na ONU. Foi um discurso de parar o mundo para assistir, tanto é que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, elogiou o Lula. Falou, conversei com ele, parece um cara bom, gostei do jeito dele, já marcamos uma reunião para a semana que vem, e eu só falo com quem eu gosto. O Trump falou, gostei do Lula. Então tá aí, carisma, inteligência, comportamento. Vocês lembram quando o Bolsonaro foi lá, sentou numa esquina comendo farofa, parecia um bando de maluco lá nos Estados Unidos? Não tem comportamento de um chefe de Estado. Tem que ter o comportamento, tem que ter o protocolo, cumprir com o protocolo que exige de um chefe de Estado. O Lula ontem deu uma lavada na alma de todos os brasileiros. E nós vamos ficar na torcida que essa PEC da blindagem, de uma vez por todas, acabe, e também anistia para bandido também não vá nem a votação. Um grande abraço, é o que nós tínhamos por hoje. Até amanhã. Tchau, gente. Fique com Deus.